Olá, está no ar o Pesquisa em Ação. No programa de hoje, vamos falar sobre um transtorno de desenvolvimento pouco conhecido, o autismo, que em geral aparece ainda na infância, comprometendo as habilidades de comunicação e interação social. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirma que meninos têm de 4 a 5 vezes mais chances de manifestar o distúrbio do que as meninas. Para falar sobre o assunto, estamos com a pesquisadora Ana Luísa Roncati, mestranda em Psicologia pela Universidade de São Paulo e especialista em terapia comportamental de crianças com autismo e suas famílias. Ela dedicou sua pesquisa acadêmica na aplicação da terapia ABA e ensino de linguagem para crianças com autismo no projeto Centro para o Autismo e Inclusão Social da USP, o CAIS, onde é supervisora. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada. A sua principal linha de pesquisa é a terapia ABA. Como que ela funciona e ajuda no tratamento com os autistas? A terapia ABA, ela nada mais é do que a aplicação dos conceitos de uma linha teórica que se chama análise do comportamento, né? Então, na década de 60, 70, começou a construção de uma linha teórica, primeiramente dentro do laboratório, com pesquisas que a gente chama de pesquisa básica, que é para descobrir sobre o comportamento humano, funcionamento do comportamento humano, pesquisas com animais e com pessoas, né? A partir disso, construiu-se uma linha teórica, que é a análise do comportamento, né? Que mais ou menos no final da década de 60, começo da década de 70, começa a tomar maior proporção como uma linha teórica que é possível de aplicar em problemas socialmente relevantes, tá? Para solucionar esses problemas. Então, é quando a análise do comportamento começa a sair um pouco do laboratório e ir para outros contextos, não só do autismo, mas autismo, hospitalar, hoje já tem uma grande parte de análise do comportamento dentro de empresas. Então, as pesquisas básicas de comportamento continuam, né? Ainda temos um monte de laboratório de pesquisa básica, mas a gente começou também a levar esse conhecimento para outras áreas de aplicação e também começar a pesquisa aplicada, né? Que é também uma pesquisa em análise do comportamento, mas que tem como objetivo solucionar uma questão importante socialmente, uma questão que a gente chama de socialmente relevante, né? Foi uma terapia que começou, baseada na análise do comportamento. A terapia ABA começou a ganhar fortes resultados na área de autismo, em intervenção precoce, principalmente com crianças pequenas, mas também com adultos. E aí ela começou a se popularizar como uma terapia exclusivamente de autistas, né? E não é, né? A terapia ABA, ela é efetiva para vários públicos, mas o meu foco de pesquisa é com crianças de desenvolvimento atípico. E como foi escolher esse foco de pesquisa para o seu mestrado e tudo mais? Na verdade, tudo começou na graduação, quando eu estava na USP, e me interessava pela análise do comportamento e foi procurar um estágio que eu pudesse ver na prática o que era aquilo que eu via tanto em sala de aula como teoria e pesquisa básica, né? Aí eu fui para o CAIS, que é o centro que eu ainda faço parte hoje, que é da professora Marta Rubner, da USP, né? Ela que coordena o CAIS. E no CAIS, a gente tenta aplicar a terapia ABA uma vez por semana nas crianças, mas com maior foco de treinamento dos pais, para que essas horas de terapia sejam otimizadas nos dias que elas estiverem sem a gente em casa, né? Então, tudo começou, na verdade, pelo interesse em análise do comportamento, e aí procurar uma aplicação disso, me encantei pela aplicação com as crianças autistas e acabei seguindo na área. Entendi. E como que foi a organização referente a essa sua pesquisa? Como é que foi a utilização, os métodos utilizados? Tá. Meu principal foco de pesquisa é um recorte do que a gente chama de ensino de linguagem, né? Que para os analistas do comportamento seria o ensino de comportamento verbal, né? Então, a gente sabe que as crianças com autismo têm um déficit na linguagem, isso é um dos critérios diagnósticos, né? E um dos grandes sucessos da terapia ABA é no ensino de linguagem, de comportamento verbal para essas crianças, né? Especificamente na minha pesquisa, a gente quer saber a gente quer saber melhor o que fazer com o erro da criança. Então, eu estou ensinando, por exemplo, que esse copo chama copo e você me diz, por exemplo, que chama garfo. O que a gente faz a partir daqui? Porque uma das grandes preocupações da terapia ABA é que ela seja muito motivadora. Então, para a gente é super importante que a criança goste da terapia, que ela goste de estar com o terapeuta, que ela goste de estar aprendendo, né?
Então, se ela erra, que forma a gente pode tornar esse erro menos aversivo, então, menos punitivo para a criança e fazer com que ainda assim, quando eu te corrija dizendo que é copo, que ainda assim você consiga usar depois essa correção para uma futura resposta, né? Para depois chamar isso de copo realmente. Então, como é que a gente pode motivar essa correção, mas ao mesmo tempo fazer com que a correção seja efetiva, né? Então, ela é uma pesquisa com crianças autistas. Os participantes vão ser crianças que são atendidas pelo CAIS ou que estão na fila de espera do CAIS e que estejam aí começando a nomear os primeiros objetos. Então, estejam na fase inicial do desenvolvimento da linguagem. Então, tem um limite de idade, vamos dizer assim. Na verdade, ele não é nem um limite de idade, ele é um limite de repertório, que é o que a gente chama. Entendi. Então, independente da idade que ela tiver, ela precisa estar no início do desenvolvimento da linguagem. Isso é uma das características da análise do comportamento. A gente olha um pouco menos para a idade da criança e muito mais para o repertório que ela apresenta. Então, na verdade, eu estou preocupada se essa criança está aprendendo a começar a falar, não me importa se ela tem 7 ou 4 anos, preciso continuar nesse desenvolvimento de fala, né? Claro que a idade vai importar para o contexto social, que tipo de intervenção a gente vai priorizar, né? Mas ela olha muito mais para o desenvolvimento individual daquela criança do que propriamente para a linha de desenvolvimento típico, já que ela já está no desenvolvimento atípico, né? E existem níveis de autismo? Sim, hoje, atualmente, a gente ouve mais falar sobre o DSM-5, né, que é o manual principal aí de diagnósticos de transtornos mentais. Ele é recente, até pouco tempo atrás a gente usava o DSM-4. E no DSM-5 a gente tem 3 níveis: o leve, o moderado e o severo, né? Esses níveis são geralmente determinados pelo médico de acordo com o nível de apoio que essa criança precisa. Então, qual é o nível de adaptação do ambiente, qual é o nível de independência, de autonomia dessa criança, para a gente poder dizer entre leve, moderado e severo. Ana Luísa, qual é o tratamento mais adequado para cada nível de autismo? Cada nível e cada repertório vai diferenciar um pouco o foco do tratamento, né? Hoje, o único tratamento que tem evidências científicas de resultado com o transtorno é a terapia ABA, né? Uhum. Vale lembrar que ABA é uma sigla em inglês para Applied Behavior Analysis, então, análise do comportamento aplicada, como a gente tem dito, Sim. né? E alguns medicamentos que não são específicos para o transtorno, mas às vezes para alguma comorbidade junto ao transtorno, né? Então, a terapia ABA se tornou popular por ser a que tem evidência científica. E aí, ela não é um método, como várias das pessoas dizem. Portanto, ela não é uma receita de bolo, né? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que a gente é analista do comportamento. Portanto, a gente vai analisar cada criança individualmente. O que vai variar dos níveis é o foco de intervenção. Então, provavelmente, uma criança mais leve vai ter um foco mais voltado para habilidades sociais, desenvolvimento de amizades, como brincar mais adequadamente com as crianças da escola, né? Como se portar diante dessas regras sociais que para eles é muito difícil de entender. Um grau mais severo, provavelmente a gente vai estar mais focado nas habilidades de vida diária, atividades de vida diária, como tornar essa criança independente para comer, né? Desenvolvimento de algum tipo de comunicação, que às vezes pode ser vocal, que a gente consiga vocal, mas que outras vezes vão ter que ser uma comunicação alternativa, por exemplo. Já existe hoje comunicação por cartões, comunicações por sinais, que tornem essa criança comunicativa de alguma forma. E que tipo de interação a terapia ABA oferece Com a criança? com a criança? Na verdade, a terapia ABA, para ter sucesso, digamos assim, ela precisa ser intensiva, né? Então, os dados de pesquisa que mostram a efetividade da terapia ABA mostram intervenções intensivas, né? Então, a gente costuma dizer entre 20 e 40 horas por semana, né? É uma carga horária intensa que está em quase todos os ambientes da criança. Então, é muito importante que família e escola, por exemplo, se impliquem nesse processo, né? Então, a interação não é só do psicólogo, do terapeuta ocupacional, enfim, do terapeuta ABA com esta criança, mas também com a família dela, com a escola, às vezes com os colegas que estão na mesma sala, né? Mas a gente quer, acima de tudo, que seja um momento de prazer para a criança, para que a gente diz, que seja o mais reforçador possível para aquela criança, né? Existe um local que você faz em específico, assim,
que vocês escolhem mais, que vocês acham que a interação é mais viva naquele local? Ou depende da situação da criança e do contexto? Na verdade, depende bastante da criança, do profissional que acompanha, né? No geral, a gente faz 2 settings, digamos assim. Um mais individualizado, onde a gente vai ter oportunidade de ensino de habilidades mais específicas em um ambiente mais estruturado para aquela criança. Então, a gente vai pegar uma habilidade grande, diminuir em pequenas partes para que fique mais fácil dela alcançar o objetivo grande. E aí, num contexto individualizado, isso se torna mais fácil, né? Outros tipos de habilidade a gente prefere em grupo. Então, o desenvolvimento de habilidades sociais, por exemplo, vários dos manuais hoje trazem modelos de intervenção em grupo. Em grupos de crianças com desenvolvimento atípico ou em grupos de crianças que tenham dificuldade com habilidade social, que às vezes ela não precisa ser uma criança autista para ter esse tipo de dificuldade, né? E um outro contexto que a gente gosta bastante, que a gente tem bastante resultado, é o contexto escolar, né? Então, hoje está se tornando um pouco mais popular no Brasil o papel, tem vários nomes pelo Brasil, mas pode ser AT, de acompanhante terapêutico, AP, de acompanhante pedagógico, mediador. Tem vários nomes aí para uma pessoa específica que fica mais focado nessa criança dentro de sala de aula e que vai tentar aproveitar o que a escola oferece para tentar otimizar as habilidades daquela criança. Então, num momento de roda, por exemplo, melhorar a tolerância à frustração dessa criança, que ela permaneça sentada em roda, que ela permaneça atenta à professora, né? Num contexto de intervalo de escola, que ela aprenda a chamar o amigo para brincar, a aceitar a brincadeira do amigo, não só a dela. Então, o papel do AT na escola é fundamental para que a gente possa fazer a ponte do ensino mais estruturado para o ambiente natural, que a gente chama. Então, para o ambiente que aquela criança precisa aprender no futuro, né? Dos grandes objetivos da terapia ABA é tornar a criança independente de nós, né? Então, a gente fala que a gente ensina ela, que o nosso maior objetivo é ensiná-la a aprender, né? Então, o que a gente quer é que ela fique tão boa ao ponto de poder ir para a escola regular e aprender como as outras crianças. A gente brinca que a última coisa que a gente quer é fidelizar cliente, né? Terapeuta bom é que ele fica desempregado, porque a criança... Mas esse processo de alta, a depender da criança, é lento. Às vezes, esse apoio é fundamental para o resto da vida, né? Mas o objetivo é sempre que ela se torne o mais independente possível, inclusive dos profissionais que a acompanham. E com os pais, a família em geral, como é que funciona esse apoio? Porque você falou sobre as crianças, como é que funciona um pouco? O papel da família é fundamental, né? Como o transtorno do espectro do autismo é um diagnóstico que é dado após o nascimento da criança e até após uma faixa de desenvolvimento, aí, até que comecem a ser observados alguns comportamentos, alguma suspeita, e aí o diagnóstico vem, e às vezes não confirmado, muitas vezes não confirmado, é muito difícil para esses pais esse início de notícia, né, de mudança de expectativa. Então, quando a gente recebe um caso em que a família acabou de receber o diagnóstico, por exemplo, é muito importante que o terapeuta seja sensível também à família. Então, de acolhimento, de conversar um pouco com esses pais, que expectativas novas são essas, né? Eu aprendi com a minha orientadora lá, com a Marta Rubner, a gente tem um texto muito bacana dizendo sobre... você comprou um livro, um guia da Itália, né? Você aprendeu tudo sobre a Itália, você se preparou para comer nos restaurantes da Itália, para lidar com os italianos. O avião pousou na Grécia. Então, agora a gente precisa aprender a como se divertir na Grécia. Sim. O que de melhor a gente pode tirar da Grécia? Então, vamos comprar um guia da Grécia, vamos aprender a falar a língua da Grécia, vamos aprender a aproveitar tudo que a Grécia tem de bom para nos oferecer. Ainda que a Grécia traga algumas dificuldades. A letra é diferente da Itália, que é mais próxima da gente, o idioma é mais distante, mas deve ter alguma coisa de muito legal na Grécia para a gente aproveitar, né? Então, esse acolhimento inicial da família é super importante, inclusive para ela ser ativa no tratamento, né? Então, é importante que essa família, por exemplo, continue tudo que a gente está fazendo em terapia em casa. Então, essa parceria profissional-família é necessária, né? Às vezes é muito comum a gente ouvir os profissionais reclamando porque a família não se engaja, a família precisa de terapia, etc. Acho que, de fato, várias das famílias precisam de terapia, porque não é uma notícia fácil de receber.
Mas a gente precisa lembrar aí de que forma a gente pode chamar essa família para participar junto com a gente, para ser parceiro nesse trabalho e para continuar em casa tudo que a gente está fazendo no ambiente de terapia, da escola ou de um ensino mais estruturado. Ajudar toda a estrutura da criança, né? Exato. Bem, nós vamos para um rápido intervalo agora, Ana Luísa. Vamos fazer então uma pequena pausa agora e na volta do intervalo continuaremos a conversar com a nossa pesquisadora aqui, Ana Luísa Roncati, supervisora do projeto Centro de Autismo e Inclusão Social da USP. O Pesquisa e Ação está de volta e hoje estamos conversando com a psicóloga e pesquisadora Ana Luísa Roncati, da Universidade de São Paulo. Agora, a repórter Pamela Yumi vai mostrar um pouco do cotidiano de Paulo César Filho, que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. E você, como mãe de um autista e conhecedora dessa rotina, você acha que a sociedade precisa trabalhar ainda na inclusão dos autistas? Você acha que precisa haver um preparo melhor, mais profundo para receber? Precisa bastante. Bastante, porque porque o autista, ele é imprevisível. Uma hora ele está aqui, uma hora ele sai correndo. Entendeu? Então, quer dizer, a sociedade se não está preparada para receber um autista. Como que uma família pode se preparar quando há esse diagnóstico? Isso é super importante. É normal que as famílias se sintam um pouco perdidas a hora que o diagnóstico ocorre. Alguns médicos são bastante cuidadosos na hora de dar o diagnóstico, outros não. Então, é importante, inclusive, que a classe médica consiga se formar melhor na parte de humanizar um pouco essa notícia, né? Então, humanizar um pouco a notícia e preparar os profissionais, por exemplo, de pediatria, para que estejam atentos aos sinais junto com os pais. É muito comum os pais dizerem que passaram várias vezes os sinais que estavam observando para os pediatras e que poucos pediatras deram atenção para isso, né? Isso não é geral da classe, vários pediatras deram atenção e deram todo o suporte necessário, mas ainda é muito comum a história contrária, né? E a partir do diagnóstico, a família se sente perdida, né? Hoje tem um trabalho do Autismo em Realidade, que é muito importante nesse sentido. O Autismo em Realidade tem como objetivo disseminar uma informação mais correta, digamos assim, sobre o espectro, sobre os profissionais que trabalham com eles, né? Então, até uma dica para os pais que recebem o diagnóstico, acessar o site do Autismo em Realidade. Eu acho que ele é um site que dá boas informações para um começo, para um caminho, né? Segundo passo, partir para a ação, né? Então, recebi o diagnóstico, então agora vamos tentar fazer o melhor possível com isso. Então, procurar uma intervenção séria, uma intervenção que tenha bons resultados, né? Um profissional que tenha experiência na área, para começar aí a coordenar o caso, a coordenar a condução desse tratamento, um psiquiatra, um neurologista para acompanhamento do caso. Várias dessas crianças não precisam tomar nenhum tipo de medicação, outras sim, né? Então, ter um neurologista ou um psiquiatra acompanhando o caso, vendo os exames de rotina, é importante, né? E o tratamento com escola, com profissional, com psicólogo, terapeuta ocupacional, a fono. Então, é o que a gente chama de um tratamento aí, interdisciplinar, né? De várias disciplinas que se comunicam entre si. Como é que funciona a inserção dessa criança numa escola? Qual é a motivação que o pai tem que ter para levar uma criança a ter aulas com outras crianças juntas? Na verdade, hoje, atualmente, na lei brasileira, nenhuma criança pode estar fora da escola, né? Então, esse é o primeiro passo. Atualmente, também, não podem existir escolas especiais. E, portanto, essa criança ela pode estar numa sala especial desde que no contraturno, ou seja, em metade do tempo ela esteja numa sala regular e na outra metade do tempo numa escola especial, numa sala especial, né? Então,
inicialmente, a motivação provavelmente vai ser da regra, né? Por outro lado, a inserção dessas crianças na escola pode ser um pouco mais complicada ou menos a depender da criança. O que a gente tem enfrentado hoje é uma dificuldade grande de inserção adequada. Então, nas escolas públicas, as escolas estão pouco preparadas, os professores têm pouco acesso à informação, então, os professores podem correr atrás, podem ter outras informações, podem estudar por conta própria. Mas, em termos de ação, de Ministério da Educação, por exemplo, de formar professores mais inclusivos, nós temos ações de formar professores que aceitem melhor a diferença, professores que foram formados para ver qual a importância dessas diferenças na sala, etc. Mas muita pouca formação para dizer o que o professor faz a hora que essa criança está dentro da sala, né? Às vezes são professores numa sala com mais de 30 alunos, um único professor, já fica difícil dar conta de mais de 30 alunos típicos. Quanto mais de 30 alunos típicos e já não sei mais quantos atípicos dentro, né? Afinal, a proporção cresce aí a cada ano. Então, é ideal que essas crianças tivessem um acompanhante, que a gente falou no último bloco, e existe um projeto, já existe uma lei que obrigaria toda a escola a fornecer uma pessoa exclusivamente para a criança autista. Isso está na lei Berenice Piana. Mas nem todas as escolas, nem públicas e nem particulares, cumprem isso. Então, nas escolas particulares, nas escolas públicas, as mães que conseguem, foi porque elas lutaram muito tempo para isso, né? E ainda assim, chegam pessoas pouquíssimo preparadas para estarem com aquela criança, e a culpa não é dessas pessoas, a culpa é da pouca informação que está chegando até elas, né? Então, não é uma crítica a estas pessoas, mas sim a formação que estão fornecendo. E nas escolas particulares, o que é mais comum é dos pais pagarem por esses acompanhantes, né? Então, claro, as escolas particulares ainda não colocaram no orçamento delas pagar por esses acompanhantes, ou a maioria delas não colocou. Então, vai ter que ter uma mudança grande, que provavelmente vai levar um tempo até que tudo isso esteja implementado. No geral, o que a gente tem de problema com as escolas particulares? Muitas e muitas e muitas delas recusam essas crianças dentro de sala de aula. Isso é crime. Isso não pode acontecer. O que acontece é que, a partir do momento que um pai chega numa escola e a escola diz que não está preparada para receber aquela criança, que não tem estrutura, que não tem vaga ou qualquer coisa do tipo, imediatamente o pai procura outra escola. Natural. Quem é que vai querer matricular o seu próprio filho numa escola em que ele não é bem-vindo? Mas isso precisa mudar. Os pais precisam começar a fazer boletim de ocorrência, a colocar essas escolas mais contra a parede. Não para necessariamente matricular o filho delas nessa escola, mas para que as escolas comecem a se mobilizar de que elas precisam aceitar essas crianças. Isto é uma realidade. De que forma elas vão se adaptar, a gente pode discutir outro programa inteiro para isso. Mas aceitar essas crianças é lei. Nenhuma escola pode recusar. Você acha que a sociedade brasileira está preparada para acolher as crianças portadoras de autismo? O transtorno do espectro é um transtorno que não tem nenhum sinal de fenótipo, que a gente chama. Né? Então, por exemplo, a síndrome de Down, ela tem alguns sinais físicos que a pessoa rapidamente identifica que é uma criança com síndrome de Down, um adulto com síndrome de Down, e isso releva um pouco o nível de tolerância dessas pessoas. Né? No caso das crianças dentro do espectro, elas não têm nenhum tipo desse sinal físico. Então, se torna mais difícil para as pessoas de identificar que aquela criança tem algum tipo de dificuldade. Né? Agora, isso se reflete nas escolas onde não deveria se refletir, por exemplo. Né? Então, as escolas recusarem. Ou isso se reflete, por exemplo, no mercado de trabalho. A gente tem uma lei hoje que obriga as empresas a ter uma porcentagem de empregados portadores de alguma deficiência, mas a maior parte dessas empresas dá preferência para os portadores de deficiência física. Porque é muito mais fácil uma adaptação do ambiente, eu boto uma rampa aqui, adapto o tamanho da mesa, um mouse, etc., do que o comportamento de toda a empresa para receber uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual, com autismo, com síndrome de Down e algumas dessas outras coisas. Obrigado, Ana Luísa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada a vocês. Acho que é um tema que vocês trouxeram bem importante. Obrigada pelo convite. Hoje, no Pesquisa em Ação, conversamos com a psicóloga e pesquisadora Ana Luísa Roncati, que também é supervisora do projeto CAIS, da USP, onde coordena equipes de intervenção precoce para o autismo.
Você também pode acompanhar essa e outras edições do Pesquisa e Ação no YouTube, pelo canal da TV São Judas. Muito obrigado pela audiência.